Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra do Deus Altíssimo, né? Cristo ungido, aquele da qual nós o anunciamos constantemente, o confessamos como único e suficiente Salvador de nossas vidas, dia após dia. Nos apresentamos como falhos, como pecadores, produzindo frutos dignos de arrependimento, do qual ele disse: eu não vim buscar justos, eu vim buscar os pecadores. Muitos, ali quando ele já dizia que gostavam de se justificar a si mesmo, graças te dou porque não sou pecadores como estes, jejuo toda semana, faço as minhas ofertas, graças que não sou como os publicanos, e ali se queriam se justificar a si mesmo, quando apanhavam pecadores em adultérios, o traziam até ele: mestre, por nossa lei podemos os apedrejá-lo, né? E assim obrigavam aqueles que da qual se diziam que não eram deles a sair como roupas esfarrapadas, gritando impuro, impuro, enquanto ele dizia: se vós cresceis pelo menos nos pecadores que estão herdando o reino dos céus primeiro do que vós, não vê que eles estão se arrependendo, assim como ele disse àquela que eles o apanham em adultério, ali, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, e não sobrou nenhum, e ele riscava os seus nomes na terra. Onde estão os seus acusadores? Vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Esta também é filha de Abraão, porque segundo a fé, mas os obreiros da carne, sempre segundo a lei de Moisés. Lembra-se de Lázaro e o rico, do qual ali agora aquele que antes comia das migalhas estava usufruindo o melhor, porque muitos são os que jogam até mesmo das migalhas para os cães, ao invés de ajudar, o amor ao próximo, da qual a palavra nos diz: há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para o tolo do que para o insensato. Assim como ele nos ensina, se essa sabedoria do mundo fosse a válida, preferia voltar à tolice para que houvesse oportunidade de se arrepender e alcançar a sabedoria do alto, que é riquíssima, a pura, sem hipocrisia, porque para o insensato já não há esperança a não ser a expectativa daquilo que é choro e ranger de dente. Mas aqueles que perseveram segundo a sabedoria do alto, pura, sem hipocrisia, são aqueles que haverão de herdar aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória, a imortalidade, do qual ele não divide com homens com natureza divina, que não se arrependem e que não reivindicam a natureza divina, não vão conhecer esta verdade se não se arrependerem, se não permitir com que os seus corações de pedra sejam purificados, santificados, segundo aquele que nos consagra. A palavra diz que aqueles que consagram a sua vida, como tudo aquilo que empreender, sempre será bem sucedido. Mas só há um que pode consagrar, só há um que ele é consagrado, ele é santo, ele já fez o sacrifício e nos concede a devida obediência. O seu espírito está pronto e preparado
para toda boa obra, experimentado com dores, do qual muitos dizem: as bênçãos do Senhor não produz dores. Como podeis quereis ser melhor do que seu mestre, se ele foi experimentado pelas nossas dores? Mas assim aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Ali, quando os discípulos que seriam feitos apóstolos diz: mestre, deixamos tudo para lhe servir, o barco que era seu negócio, a família, deixamos nossas casas, que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. Mas sabemos que o excelente de tudo é que não alegrais, ainda que os demônios sujeitam, ainda que estejamos sendo livres de toda obra maléfica, porque ele é o único que nos livra do tentador. Ele sujeitou a Deus e resistiu ao diabo por nós, e nós já estamos livres do tentador, da qual ele nos ensina: vos ensinarei algo excelente, alegrai-vos antes que o vosso nome esteja inscrito no livro da vida. Esta é a alegria do Espírito Santo, esta é a paz, um Espírito Santo comunicando ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores segundo aquele que cumpriu. Esta é a paz, daqueles que exortam dia após dia como pacificadores, que têm o discernimento entre o bem e o mal, que examina-se a si mesmo, não utiliza de vãs comparações, porque cabe a nós examinar a si mesmo. A Bíblia não diz, ele mesmo nos ensina: hipócrita, por que quereis remover o cisco do olho do seu irmão enquanto há uma trave no seu? Guias de cego, deixai-vos, da qual quando andam nas suas cegueiras, caem na sua própria cova. A unidade da fé é a unidade da iniquidade, aonde estão interligados a meretrizes, aonde grande é a queda e a ruína para aquela que trai o noivo. Ela não é submissa, ela é arrogante, ela causa divisão entre ela mesma, do qual próprio aqueles que alegavam que Jesus expulsava os demônios por Belzebu, e ele dizia: pode uma casa dividida prevalecer? Eles dividem entre si, são brigões, buscam por fama, por autoridade, fazem como obstinados pelo sucesso, são bajuladores, apacentam a si mesmos, fazem discípulos para si, gostam de ser vistos por homens. Esta é a forma do ministério da iniquidade, aqueles que servem o pai da mentira, que assassinam desde o princípio. A palavra diz que eles matariam alguns achando que estariam prestando um culto a Deus. E nós, o ministério da fé, somos aqueles que somos apartados de toda injustiça, perseveramos na justiça, usamos sempre da imparcialidade, porque ele não faz acepção de pessoas, assim como ali eles queriam se declarar um povo purista, assim como tem muitos hoje, mas a Bíblia diz que não lava da sua imundícia, condena os pecadores, aqueles que eles dizem que são pecadores e se julgam como que salvos, os que se justificam a si mesmo, enquanto ali diz que havia um da qual ele nem queria olhar ainda pelo alto dos céus. Ele batia no peito e pedia que tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, que sou falho. Este com certeza é aquele que foi justificado para a sua casa, assim como o bom samaritano, aquele que usou da compaixão, porque aquele que usa da misericórdia, ele é farto de misericórdia. Aquele que tem sede de justiça e fome, que é a vontade daqueles que fazem a vontade do Pai,
que o Filho está a julgar e nos concede, isso nos é imputado como justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade do Pai, da qual o Filho é aquele que fez e nos capacita a fazer, e nós governamos com justiça, com equidade, na imparcialidade, segundo o seu Espírito Santo, porque não justificamos a si mesmo e nem governamos por si mesmo, mas governamos em espírito e em verdade. E se é em espírito e em verdade, não somos nós que produzimos as obras, mas Ele que produz a natureza divina, do qual isso nos é imputado por justiça, e não como natureza humana, que nada se produz a não ser a ira sobre as suas vidas, porque Ele disse: minha é a ira e a vingança. Porque as obras, os obreiros da lei, obreiros carnais, são ira, né? A lei é poder do pecado. Eles operam segundo a ira humana e nunca se alcança a justiça divina, porque não tem o justo que os justifica. E assim, em mais um dia, perseverai na vigilância, na oração, nos dias maus. A palavra nos diz: revestir da couraça do cristão, para suportar o dia mau, e depois de haveres feito tudo, ficais firme. Aonde aqueles que estão segundo a fé, não há maledicência, né? Eles estão sempre em paz, ainda que haja guerras, como nós temos contemplado nos dias atuais. Não alegramos, porque nem mesmo o Espírito do qual nos procede nos ensina: não alegrais na morte dos ímpios, porque nós entristecemos com os que choram e alegramos também com os que se alegram, porque a palavra nos ensina, né, que temos que, por isso oramos e exortamos segundo a verdade, segundo o amor, porque estamos vendo muitos rumo à condenação, e exortamos para que venha se arrepender. Estes que exortam francamente, abertamente, são os que estão segundo o amor verdadeiro, que têm o discernimento entre o bem e o mal, que contemplam entre os que estão perecendo, né, e os que estão perseverando. Por isso exortamos os que estão perecendo, para que venham se arrepender e alcançar aquilo que Ele é riquíssimo. Mas o véu é colocado àqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, do qual não há perdão, para que recebam o seu galardão. Assim nos diz o Senhor: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.